Eu às vezes penso que a vida é assim uma caminhada ou uma maratona. Um pouco os dois, acho eu. Há quem faça a prova a andar e há quem faça a prova a correr. Por isso é que alguns vivem mais e outros menos. Já dizia o ditado: Live fast, you die young. De qualquer forma, eu imagino estes 8 mil milhões de pessoas a caminhar numa direção. E depois há ali alguns indivíduos aos quais eu penso que pertenço, que dão meia volta e começam a andar em direção contrária toda a gente e podem ficar a andar nessa direção contrária durante muito tempo, durante pouco tempo, podem ser virados de novo para a, entre aspas, direção certa por outras pessoas que fazem caminhada, podem aceitar isso ou podem voltar a andar ao contrário. Ahm, yeah, basicamente é isso. Problema ou situação engraçada das pessoas que decidem dar meia volta e ir na direção contrária. Quem disse qual das direções era a correta? Isto é algo em que eu tenho estado a pensar e não sei se posso sequer dizer que é um paradoxo, porque acho que não, mas é algo deitado na minha cabeça. Agora, mesmo que sejamos do contra ou que a decisão seja remar contra a maré, quem disse, quem ditou, quem obrigou a que a direção certa fosse aquela e não a que nós queremos tomar? Como é que é, malta? Pensavam que eu já me tinha esquecido de vocês? Não, não. Simplesmente estive a recuperar da constipação, como eu vos disse, e estou recuperado. Nem sei ao certo, mas eu já consigo falar, portanto, let's go. Vamos gravar o episódio desta semana. Ahm, Sei que foi uma maneira um pouco estranha de começar, tenho noção disso, mas eu ontem à noite estava tipo com a cabeça a dar voltas e aquilo saiu e eu pensei, eu vou incluir isto no próximo episódio. Pode ter sido um pouco deep, logo para começar, mas olhem, é assim, vocês sabem que daqui, pronto, é o que é. De qualquer forma, para dar light aqui no mood da coisa, e já que estamos a falar em light, ah, já que estamos a falar em light, eu vou mesmo falar de light, de luz, porque anda a faltar a luz diariamente há uma semana por causa da merda do tempo. E é tão bom, vocês não imaginam. Literalmente, eu tive um jantar com os amigos aqui em casa há uma semana que acabou a luz das velas. Foi super romântico. Por acaso estávamos ambos com as namoradas, foi engraçado, mas pá, também curtia de jogar uma PlayStation e tal e coisa, e não deu. O que é meio chato. Hum, Faltou a luz, não faltou a rede, o que por norma acontece quando falta a luz, e que é muito interessante, porque a falta de luz e a falta de rede, ou a não falta de rede, refutou uma das maiores teorias da conspiração de sempre, que vem de há uns anos lá para trás, da altura do Covid, da altura muito estranha do Covid, em que havia certas pessoas que falavam que as vacinas tinham tipo 5G e a rede 5G estava nas vacinas e nós servíamos de antenas e essas coisas. Amigos, aquilo não pode ter 5G.
Porque quando houve o apagão no ano passado, não tinha rede e eu levei 2 doses. Portanto, mistério resolvido. As vacinas não tinham 5G. O que é que tinham? Não sei. 5G? Não. Isso não tinham. Mas isso dá-me um pouco para pensar no Covid e especialmente, bah, no pico da pandemia, em que foi também um bocadinho o pico da estupidez humana. Porque olho para trás e vejo certas coisas que nós fazíamos que não faziam lá muito sentido. Atenção, eu sou completamente a favor de medidas de precaução, de saúde pública e tudo mais, até porque sou hipocondríaco, portanto sou super a favor, mas havia ali coisas que não batiam certo. Tipo, tens de estar de máscara. Ai, para comer já, prontos. Tens de estar de máscara e para fumar já, prontos. Então, era estranho, foram tempos estranhos, foram tempos esquisitos, que eu pensei genuinamente que iam mudar a humanidade para melhor e que nós nos íamos tornar mais empáticos uns com os outros, no fim de tudo, e mais unidos. E não, não, a verdade é que não. Foi um bocadinho ao contrário, se calhar. Eu pelo menos noto em mim que foi um pouco ao contrário. A minha timidez piorou pós-pandemia, a minha assim, fobia social piorou um pouco pós-pandemia, hum, porque o contacto humano passou a ser algo que, para além de ser, na altura, não me interpretem mal, mas descartável, passou a ser quase algo que era obrigatório evitar, sabem? E acho que nós nos habituámos a isso. Pelo menos eu de certa maneira habituei-me. Então, os desejos de um mundo melhor começaram por falhar em mim e pronto, falharam em muitos outros. E aqui estamos em 2026 e há guerra, e há fome, e há muita porcaria. Eu não estou nada hopeful hoje. Isto hoje está muito pessimista. Anyway, vamos voltar ao assunto da luz. Para não ter isto tão pessimista, porque quando falta a luz, eu lembro-me sempre de uma história hilariante. Hoje em dia é hilariante, na altura eu entrei em pânico. Mas para revelar que a estupidez humana não começou no Covid, começou muito antes e que eu não lhe escapo. Eu não sou diferente dos comuns estúpidos mortais. Se calhar até sou um dos mais estúpidos deles todos. Há um belo dia em que eu estou na obra com o meu pai, a trabalhar, pronto, normal, um gajo tem de fazer pela vida, não é? E para quem já esteve nas obras, ele já foi servente ou, enfim, sabe alguma coisa, no fim do dia limpa-se a ferramenta, vai-se embora, mais, pronto, nem sempre se calhar se deixa a coisa limpinha, mas devia-se. Bons profissionais como nós éramos, deixávamos sempre tudo limpinho. Ao que o meu patrão, também progenitor, me incumbe da tarefa de limpar a betoneira. Ou seja, para aquelas pessoas que não estão familiarizadas, aquele género de tanque rotativo que faz cimento. Estão a ver? Limpar peneiras é engraçado. Técnica. Virar aquilo para baixo com o tambor à roda. E espetar baldes de água lá para dentro com toda a força. Para os restos de cimento saírem, para aquilo ficar limpinho. Mas eu, como grande mestre nas limpezas que sou, eu acho que já na altura, na altura não sabia que tinha toque. Já o devia ter com certeza. E foi se calhar uma manifestação inconsciente do meu toque, que é eu vou limpar isto da melhor forma. Isto vai ficar limpo por dentro, por fora, de lado, por cima. Então a minha pontaria, por norma nem é má, leva o balde de água à parte elétrica da betoneira. O que causa um curto-circuito no quadro da casa em que estamos a trabalhar. Eu fiquei tipo, oh fuck, I fucked up. Now I fucked up. No início eu não soube o porquê. Eu sabia que tinha sido alguma coisa que eu tinha feito, porque era coincidência a mais a luz ir abaixo, precisamente no momento em que eu estava a fazer a lavagem. Ahm, mas eu não fazia ideia
era a minha primeira vez a trabalhar com aquilo. Depois lá fomos explorar, tipo, o que é que raio aconteceu, não é? E quando levantamos o compartimento da parte de lá do meu pai diz-me: "Pois pá, sabes, isto é elétrico, isto é uma ficha". E eletricidade e água, né, pronto, não enfim, foi uma história engraçada, talvez não, vocês podem não ter achado de graça nenhuma a isto. E nesse caso peço-vos desculpa. Anyway, hã, estou em pé, vou ver o que é que está na janela. Vou voltar ao quadro, o que é que está na janela. Eu acho que no episódio passado falámos de carros, de Mercedes. Continuam sendo ser sempre carros, por norma, portanto, eu hoje não vou acrescentar muito, ao que está pela minha janela. Se fosse há umas horas atrás, diria que provavelmente gelo, trovões, sei lá, árvores a voar, cenas assim. Obrigado por São Joseph. Mas de momento está tudo fixe, o mundo não está a cair, o que é raro. Passando a outro assunto. Este episódio vai ser um pouco mais rápido, provavelmente. Para já, porque eu, pá, fiz a pausa e tudo mais, e o facto de estar doente também me levou a não ter grande assunto ou grandes coisas a acontecerem à minha volta para eu agora ter que falar. Anyway, chegou esta semana à minha mesa de trabalho, que não existe. Ela existe, mas não chegou propriamente à mesa de trabalho. Anyway, eu recebi uma encomenda de merch de uma banda, provavelmente da minha banda preferida. Eu acho que já posso afirmar que eles são a minha banda preferida. Retiro o que disse, ok? Eles são empatados. O lugar de banda preferida está empatado ali entre duas, três bandas. Mas pronto, esta sendo uma delas, os meus amigos Sabaton, hum, pronto, recebi alguma merch deles que eu tinha encomendado. Fiquei super contente, que é, como um bom português que sou, coisas grátis. Eles enviaram-me coisas grátis. Eu vou-vos dizer o que mandei vir. Eu mandei vir uma wristband. Porquê? Porque tem estilo. Mandei vir uma bandeira da banda e um patch para o meu colete. Para quem não sabe, eu tenho um colete de ganga, em que tenho um monte de patches de bandas de rock, heavy metal e não só, até usava estão lá. Portanto, pronto. Se eu gostar, vai para o colete. Anyway, estavam-me a fazer falta eles, e não é fácil encontrar patches deles, do Sabaton. É muito difícil encontrar coisas deles em Portugal, actually. Por isso é que eu tive de mandar mesmo a vir da loja da banda. Anyway, sou presenteado com a sua revista autoral, que se chama Camouflage. Muito fixe. Entrevistas com o pessoal da banda, com outras bandas suecas também. Póster de novo álbum, publicidade à merch, pronto. Still, foi borla, um gajo gosta. Pois, porta-chaves do álbum mais recente, bem nice. E ainda um autocolante que provavelmente vai ali para o tabuleiro do carro. E vocês dizem-me, ok, mas tu pagaste por isso, porque cenas de bandas são super inflacionadas. Tu pagaste por isso. E eu digo-vos, eu sei, eu tenho noção dessa merda. Eu sei disso. Mas por alguma razão, quando vêm ali coisas, entre muitas aspas, grátis, assim, tralhas, traquinetas, souvenirs, pá, um gajo fica de coração quentinho. Eu fiquei de coração quentinho, fiquei tipo, porra, obrigado, pá. Eu sei que não foi a banda a embalar aquilo, eu sei que não foi, portanto, obrigado ao pessoal do armazém. Fico-lhes agradecido. E, caso estejam a ouvir, obrigado pessoal e obrigado banda. Problema, se eles estiverem a ouvir, que é chance de em 2.000 milhões, eles não vão entender, porque eu vou falar português. Portanto, eu tenho de ativar o sueco.
Problema, problema. O meu sueco está como a minha atividade desportiva recente. Não existe. Portanto, se alguém que percebe sueco estiver a ouvir, eu peço desculpa, porque isto é capaz de ir correr muito mal. Mas, tack så mycket för presenten Sabaton. Muito obrigado pelos presentes, Sabaton. Pronto, falei sueco. E basicamente são estas as histórias da semana. Para a próxima espero voltar com mais experiências, mais coisas, visto que eu agora estou fully recuperado e fully não, mas vá, o suficiente. Portanto, pode ser que aconteçam mais doideiras na minha vida e que eu tenha mais conteúdo para aqui. De qualquer forma, espero que estejam todos bem, protejam-se do frio, protejam-se do mau tempo, que isto está mesmo fodido e pronto. Como não podia deixar de ser, já dizia o meu primo Mário, morrer há de ser pior. Espera aí, para tudo. Para tudo. Eu sei que isto é uma cena pós-créditos no podcast. Se calhar nunca aconteceu em nenhum podcast, vamos dizer pós-créditos. Anyway, lembram-se de dizer que não havia nada interessante na minha janela. Acabou de passar um Audi. Então vocês dizem, ok, um Audi. O Audi por aí. Um Audi R8. Um Audi R8 passou pela fucking da minha janela, no meio da aldeia. Pela calçada portuguesa acima. What the fuck? E pronto, era só isso. Eu vi um Audi R8. Ganda carro.